dia. Bom dia a todos. É um prazer aqui novamente estar nessa live do Team Out Insights. A gente tem buscado trazer temas aí transversais para a auditoria interna. E hoje estou muito feliz aqui de ter uma presença muito especial e principalmente por estar promovendo a cultura ágil dentro da auditoria interna, onde a gente já atua com esse público há alguns anos, com soluções de software. E hoje a gente vai ter a presença aqui da Analia, a Lia, que já nos conhecemos há algum tempo, da Promove do Rio. E vamos falar de cultura ágil, dos benefícios da cultura ágil, do Scrum, para o mundo da auditoria interna, né? A Lia é consultora, professora, participante de comissões da BNT, uma agilista, se eu posso dizer assim, cultura impregnada há muitos anos, né? Sim. Uma grande experiência em conduzir times de auditoria, de avaliação, principalmente dentro do risco de TI, se a gente pode dizer dessa Uhum. assim, né, para o nosso público, né? Não somente, não especificamente as questões de cybersecurity, mas muito das questões aí que envolvem software, soluções, né? A qualidade aí do software que se roda nas empresas, funciona nas empresas, né? É um prazer estar com você aqui, Analia. Muito obrigado aí por você ter aceitado, né? E passo Obrigada a pelo bola aí para convite. você complementar a sua apresentação e a gente iniciar uma conversa, né? Uma pequena apresentação, a gente vai poder debater no final aí. Isso. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Falar de agilidade para mim é um grande prazer, né? Falar um pouco do meu dia a dia, falar um pouco do que faz parte da minha vida já tem um tempinho, né? Desde 2008, 2009 eu já estou nesse mundo, né? Na imersão desse mundo, vi a agilidade crescer, né? Obrigada pelo convite. A ideia aqui é falar um pouco sobre cultura ágil, genericamente, falar um pouco o que que a gente espera da cultura ágil. Depois eu vou puxar algumas experiências com relação à auditoria, só para a Legal. gente criar uma Uhum. fundamentação comum sobre o assunto. Então, Legal. vou apresentar aqui, vou fazer uma apresentação. Não Legal. sei se vocês estão vendo minha tela já. Tô vendo. Isso, legal. Eu acho que assim, a cultura ágil, ela não só a cultura ágil, mas a própria agilidade, ela pode potencializar muito, não só as auditorias internas, mas é, toda a visão do auditor sobre ferramentas, sobre metodologia ágil. Eu estava até conversando com o Marcelo de que eu tenho muitas conversas com os auditores, né? Que às vezes a gente tem essa impressão de que a cultura ágil é uma cultura sem disciplina, né? Em alguns momentos. E eu acho que a agilidade é a que mais tem disciplina, né? Quando a gente pensa, né? Disciplina em qualidade, valor, as cadências, que a gente vai falar um pouco, né? E aí isso Legal. faz a gente, aí faz a gente achar que, né, que de alguma forma, porque a gente tem, é, não sei por que esses mitos aconteceram da agilidade, né, não tem prazo, não tem custo, né, aquela coisa toda. Então a ideia é que a gente dá uma desmistificada, falar um pouco da cultura, dar uma desmistificada um pouco. Eu gosto Legal, muito importante. dessa minha apresentação, que eu gosto de pessoas, melhoria contínua, estou sempre mudando. Meu discurso de hoje é super diferente de algum tempo atrás e eu gosto disso. Gosto de melhorar, evoluir. Eu acho que isso faz a gente não só se aperfeiçoar como ser humano, né, mas como profissional, né? Assim, a gente tá sempre, eu tô sempre aprendendo. Então, eu tô sempre, vocês vão estar sempre me vendo num curso ou sei lá, fazendo alguma coisa, num trabalho colaborativo, voluntário. Eu tô sempre nessa vibe de aprendizado Legal. Está e de aqui com a gente colaboração. hoje. É, sempre nessa vibe. Primeira questão, gente, é por que que a gente tem, é tão difícil as culturas tradicionais, né? Assim, porque normalmente nas culturas tradicionais
a gente tem a coisa de procurar culpado, né? Então, a gente não tem. A cultura ágil vem um pouco para mudar um pouco essa questão, né? Criar uma cultura do aprendizado, a cultura de que erros existem, a gente precisa aprender com o erro, né? É um aprendizado, né? Erre e conserte mais rápido ainda. Esse é um dos lemas da agilidade, né? Então, a própria procura por culpado demora muito tempo e não faz muito sentido, você não afeta a causa raiz, que tem tudo a ver com a auditoria, né? Que a gente tem que entender qual a causa raiz dos problemas, melhoria de processo. Então, as culturas tradicionais, elas têm uma cultura que a gente chama de comando e controle, né? Onde a gente está querendo achar alguém, normalmente, para buscar ali a culpa, e, na verdade, na agilidade, a gente encara normalmente o erro, né? Uma não conformidade é natural, né? Assim, óbvio que a gente vai correr atrás de melhorar, de consertar mais rápido, de entender a causa raiz, então isso tudo faz parte da cultura ágil, mas não é algo que para você se sentir culpado, é algo que faz parte do processo. Então, a gente encarar isso, eu quando vou fazer minhas auditorias, eu sempre faço, acho que o Marcelo conhece, eu sempre falo, a gente está aqui para buscar conformidade, né? A gente está aqui para entender como que a gente pode ajudar a empresa a ganhar mais maturidade. Então, eu sempre vou com esse espírito, né? Com esse espírito de entender que as coisas acontecem, né? Assim, nem sempre a gente consegue fazer tudo certinho, mas a gente tem um requisito, e a gente está aqui para contribuir. Durante o Então, isso processo tratar isso, né? exatamente. E a cultura ágil, ela em melhoria de processo, ela é uma cultura bastante firme na qualidade, né? Então a gente tem muito isso. Por quê? Porque a gente tem transparência, confiança, ou seja, a gente tudo está no quadro, inclusive os problemas. Então, isso traz muita tranquilidade em você colocar, é, de dizer que você tem que melhorar, né? Isso tem que trazer, né? Então, eu acho que essa leva de procurar culpados, isso aí já está mais complexo hoje em dia, de você conseguir fazer isso, né? Uma outra coisa é quando a gente tem, quando a gente está no ambiente de agilidade, a gente precisa ter segurança psicológica até para apontar problemas, né? Para apontar problemas, nossos problemas. Então, se a gente tem algum medo relacionado a alguma coisa, a gente tem um cérebro, né? E é engraçado porque nós somos assim, né? O ser humano é assim. Quando a gente se sente acuado de alguma forma, a gente vai na defensiva, a gente tem uma comunicação mais agressiva, né? Porque aquilo ali, de repente, pode afetar o teu trabalho, pode te afetar em alguma coisa. E a gente sabe que as auditorias, tinha uma auditoria recente onde um dos representantes da empresa teve um ataque cardíaco de tão estressante que ele tinha, porque parece que aquela auditoria era muito importante. Não, tô falando sério, foi complexo. Porque aquela auditoria era muito importante para a empresa, né? Então, pode acontecer isso, né? Hum, E aí, assim, isso pode tornar, quando você não tem um ambiente de segurança psicológica, pode tornar as pessoas agressivas, né? Nesse sentido. uhum. Então, a agilidade, ela traz muito esse ambiente com segurança psicológica para que você possa errar e ajustar. Porque se você não... Se Principalmente, você... isso deve acontecer principalmente quando você está em avaliação externa, né? Quando a avaliação É, interna a gente exato. está mais. Às vezes, depende do espírito da empresa, né? Isso aí. Depende, tudo depende. Um outro ponto é a cultura do medo, né? Recebi uma não conformidade, meu Deus, né? Eu acho que a gente tem que. Uma coisa que a agilidade traz muito é a gente evitar que isso aconteça, porque o medo paralisa, né? O medo é algo que transforma a gente. Ao invés de a gente conseguir agir, a gente se paralisa. A gente tem medo, a gente não age. Então, a agilidade traz um pouco essa coisa do testa, falha, começa de novo, vamos lá, né? Então, ok, vamos fazer alguma coisa sobre isso, né? E aí vamos evoluir, vamos melhorar continuamente. Tá, Nalia, e aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente começa uma cultura ágil? Eu gosto muito do Alisson Vale. Ele fala muito da integração do indivíduo à organização. A agilidade vem evoluindo desde o início, né? Então a gente tem agora os frameworks de escala, os frameworks que alinham muito a agilidade com, é, com a organização, porque não adianta cada time fazer alguma coisa e não estar alinhado aos requisitos organizacionais, né? O que a organização espera, o que a organização quer. Então, é, a gente tem mudanças nas pessoas e nas organizações, né?
tem que existir esse alinhamento, né? Tem que existir esse elemento de ter esse estado de espírito, né? E a felicidade, ela é proporcional à sua expectativa, né? Então, quanto mais a sua expectativa tá alinhada à sua felicidade, melhor. E a agilidade traz isso, com as regras explícitas, com as regras de time, com as políticas explícitas, com critérios, que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas critérios é, bem explícitos sobre o que que é qualidade, o que que é importante para o time, para o cliente. Então, a gente tem isso muito forte na cultura ágil. Então, isso faz com que a gente tenha uma expectativa de felicidade maior e uma motivação maior, uma produtividade maior. Então, quando a gente tem essa motivação, e tem que estar alinhado à organização, ou seja, tudo tem que estar alinhado. Não pode ser algo que não esteja alinhado. A gente tem a responsabilidade e a motivação junto, né? E para isso a gente precisa se desenvolver. Então, eu gosto muito dessa teoria da felicidade, sobre a questão de competência, compromisso, quer dizer, agilidade não significa que não se tenha compromisso, muito pelo contrário, a gente tem cerimônias, a gente tem time box, a gente tem vários compromissos, a gente tem Muitas políticas, regras de cerimônias. time. Exato. Então a gente tem todos esses compromissos, todas essas responsabilidades. Tudo que a gente faz dentro de uma sprint é nosso, é de todo o time, não é seu, não é meu, não é dele, é nosso. Então faz muita diferença quando a gente tem sentimento de pertencimento, de que aquilo tudo é nosso, porque a gente pode a todo tempo inspecionar, porque como é nosso, eu posso dizer se está bom, se está ruim, ou se não, eu posso falar. Todos nós podemos falar. Então, te dá um pouco essa questão de empoderamento, né? Empoderamento de poder dizer que precisa melhorar. Isso é uma coisa que é uma coisa tênue, né? Mas é uma coisa que traz muita felicidade para o time poder ser empoderado e ter isso, né? Gosto muito de trazer quando a gente vai falar de mindset. Aprendi até com meu amigo Felipe sobre a Linda Rising, que é o que que é mindset ágil, né? O que que a gente tem que pensar? É a gente pensar na possibilidade de crescimento, é esse aprendizado contínuo, é aceitar desafios. Erro é uma oportunidade de aprendizado. Eu gosto muito desse desenho dela, que ela fala muito sobre o que que é mais poderoso, né? Ferramentas e processos são ótimas, mas eles têm que apoiar práticas, apoiar princípios, apoiar valores e apoiar mindset. A ferramenta é um grande instrumento, mas se também tiver sem tudo o resto, ela não vai ajudar. Então, ela é um apoio para um mindset, algo maior, que é muito mais poderoso dentro das empresas, né? Então, o Simon Powers também fala muito da crença na complexidade, nas pessoas, e a agilidade vem trazer um pouco disso, né? Quando a gente divide o nosso trabalho em incrementos menores, onde a gente detalha o que a gente vai fazer em 2 ou 3 ou 4 semanas, a gente está reduzindo a complexidade maior, porque a gente está pensando só naquele pedacinho que a gente vai fazer naquelas 2 semanas. Então, faz que a gente consiga ter um mindset e possibilidade de trabalhar em ambientes complexos ou complexidade. Então, nos faz pensar. Agilidade não é aquela coisa preparada, né? Você, a cada sprint ou a cada recomeço, você faz a sua estratégia para aquelas 2 ou 3 ou 4 semanas. Então, a gente precisa estar o tempo todo se questionando, fazendo melhoria contínua, fazendo uma retrospectiva a cada 2, 3, 4 semanas. Num ambiente tradicional, a gente não tem nem tempo para isso, né? A gente fica assim, Não. não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Na agilidade, você precisa fazer e precisa ter o call to action, você precisa ter ações daquilo. Então, é algo, por isso que eu falo, a agilidade tem muita disciplina. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue melhorar. Então, tem muito foco na qualidade. Outra coisa é que é a melhoria contínua que eu acabei de falar. Então, a importância da melhoria contínua até a perfeição. Eu gosto muito dessa frase porque perfeição não existe, mas a gente tem que buscar. Então, isso na culturagem é muito forte. Então, a cada 2, 3 ou 4 semanas, a gente tem aquela que a gente chama de olhar crítico para os nossos processos. A gente não sai da retrospectiva ou com aquele sentimento de que eu preciso melhorar, a retrospectiva não foi boa. Então, eu sempre nos meus times eu provoco para a gente ter pelo menos 20% do nosso tempo focado em melhoria contínua em cada sprint. Então, esse é um ponto. A qualidade a gente não abre mão na agilidade, né? Ou não deveria. Uma questão também muito importante na agilidade é compartilhar, colaborar,
trocar ideias. Eu acho que quando a gente troca ideias, aquilo potencializa, né? Por isso que eu gosto muito de trabalhos colaborativos e compartilhar e trocar ideias, porque a gente tem muito aprendizado. Então, eu acho que esse momento é importante. Quando a gente fala de agilidade, principalmente de framework de escala, a gente tem muito essa coisa das comunidades de prática, de comunidades de excelência, que são comunidades que trocam ideias, compartilham, né? Então, essas iniciativas de ter troca de ideias, trazer gente de fora, que vocês fazem é super importante, porque gera aprendizado, né? Gera uma visão diferente. E a ideia não é concordar comigo ou não, a ideia é trocar. É trocar ideias e ter uma terceira ou ter uma quarta. Eu sempre brinco que lá na Promove somos três sócios, mas somos três sócios totalmente diferentes. A gente está há 15 anos juntos e a gente pensa diferente de várias coisas. A gente tem os valores iguais, mas a gente pensa diferente. Isso traz muito aprendizado para a empresa, traz muito oxigênio, porque a gente discute, discute, discute e normalmente a gente chega numa quarta opinião ou a gente chega numa terceira e meia. Nunca é a opinião de cada um de nós Legal. e eu acho que isso é super interessante. Isso faz com que a gente consiga chegar do outro lado mais forte, né? Com os Uhum. nossos argumentos e até validando nossas ideias mesmo, né? Então, essa que é a ideia da agilidade, a gente ter transparência, a gente ter confiança para poder gerar ideias. Existem várias técnicas na agilidade para você é, ter facilitação, ou seja, você conseguir fazer uma discussão direcionada, com fatos e dados e não com minha opinião é sua. Então, normalmente a gente puxa muito para que você tenha uma comunicação ou não violenta, uma comunicação que você consiga chegar a uma determinada decisão com tranquilidade, né? Que eu acho que cada um pode expor o seu ponto e aí a gente faz uma divergência para depois convergir, tá? Então é importante que a gente faça isso. É muito importante, eu gosto muito de falar isso na auditoria, porque a gente tem muito foco em automação em ferramenta, quando a gente fala de agilidade, né, para você acelerar o que a gente chama de esquerda para direita, que é o fluxo das coisas. E provavelmente cada vez mais a gente vai ter máquinas fazendo essas tarefas repetitivas, né? E o que a gente tem que fazer é cuidar das pessoas para que a gente consiga, como eu falei do mindset, usar as ferramentas como apoio, como repetição e não como sempre pensar nas pessoas em primeiro, porque o restante daqui a pouco as máquinas vão fazer tudo sozinho e a gente vai precisar realmente cuidar das pessoas, né? Então esse é um ponto bastante importante que tem na agilidade, né? Mais pessoas. Exatamente, exatamente. Eu não podia deixar de trazer o Manifesto Ágil antes de trazer o Scrum, porque ele fala um pouco sobre isso, então, sobre indivíduos e interações mais do que. Então, não significa que processos e ferramentas não são importantes, mas se eu não tiver indivíduos e interações, se eu não tiver esse respeito às pessoas que vêm do Lean, né? Se eu não tiver esse foco, não adianta nada o processo e ferramenta, né? Ele vai só acelerar algo que não está bom. Então, é sempre bom a gente sempre fazer esse paralelo, né? Pensar, será que eu gosto de dar, quando eu falo disso, eu gosto de dar um exemplo que é muito grande, assim. Um dos meus alunos falou assim, Anneli, eu acho que eu tenho um exemplo bom disso. A gente estava com um problema com uma pessoa que não queria colocar uma tarefa no status tal, no Gira, né? Que eles usavam Gira. E aí ela foi conversar, ela como Scrum Master foi conversar. E aí viu que ele tinha que fazer um relatório das coisas que ele tinha feito pela semana. Então, se ele desse o done, por exemplo, no momento que não fosse o final da semana, ele não teria esse relatório. Então, ela criou mais um status. Então, ela foi conversar, ela foi entender e mudou o processo por causa de uma necessidade que ele tinha para algum ponto. Então, isso que é importante quando a gente faz a melhoria contínua, né? Aí a questão do software em funcionamento, documentação abrangente, isso é mais você entregar aquilo que deve entregar, né? Se a gente extrapolar para sair do mundo de TI e falar um pouco de outros mundos, é você entregar o seu trabalho. É mais importante do que você fazer documentações que você copia e cola, documentações que não têm valor, documentações que a gente chama de abrangente. Então, Anali, agilidade não tem documentação? Não quer dizer nada disso. Significa que a gente tem documentações específicas que são úteis, que são usadas, que são necessárias. Colaborar com o cliente mais do que negociar, ou seja, óbvio, o cliente está ali presente, as squads que têm clientes presentes, os times que têm clientes presentes são muito mais efetivos nessa priorização ou nessa entrega de trabalho.
E resposta à mudança, quer dizer que não tem plano? Tem plano, tem orçamento, tem planejamento de release, tem prazo, mas a gente responde rapidamente porque a gente faz os grandes planejamentos, são os grandes marcos, e aí quando vai chegando próximo de um marco, a gente vai detalhando. Então, o detalhe não é feito antes, a gente vai detalhando de acordo à medida que as coisas vão acontecendo. E aí vem o Scrum, Uhum. né? Que é um processo bem simplesinho. Ele, na verdade, o que mais para mim é importante no Scrum é a cultura, é esse espírito, porque fazer os artefatos não é algo difícil. Então, você tem um Product Owner que é dono, prioriza o que é preciso ser feito naquele incremento de uma, duas ou três ou quatro semanas. Então, ele que prioriza, ele que sabe do negócio, ele sabe o que tem que fazer. Então, ele é o auditor líder, né? Aquele cara que está ali, sabe o que tem que fazer, ou que está junto com o cliente entendendo o que tem que fazer. E aí você faz um planejamento, né, daquele incremento de umas semanas, que aí você quebra em tarefas de até 8 horas, que é o sprint planning, que o time participe de se é possível fazer, então ele faz estimativas, vê se é viável, aí começa a primeira política explícita. O que que é estou preparado para fazer? O time decide. E aí você tem um sprint, que é o backlog, as coisas que vocês vão ter que fazer naquela uma, duas, três ou quatro semanas. O Scrum Master, ele é o dono do processo, ou seja, não tem nenhuma hierarquia na agilidade, todos os times são empoderados, porque o backlog está priorizado, está tudo feito, então todo mundo sabe que tem que ser feito. O Scrum Master só está aí para garantir que as cerimônias aconteçam, que o Scrum aconteça, que as políticas sejam revistas como o intuito de educar, de facilitar e não de mandar, né? Então, esse é um ponto importante. E aí você tem a execução do trabalho, você tem diárias para ver como é que está o andamento do trabalho, e todo dia a gente vê se tem algum impedimento para você alcançar a meta que você foi estabelecida junto com o PO, estabelecido junto com os times. E aí você tem um que a gente chama de revisão, todo mundo mostra o que foi feito de trabalho, e aí você tem a retrospectiva, que é o olhar de processo, né? O que que pode melhorar no processo para você conseguir evoluindo, e esse ritmo acontece sempre de uma, duas, três ou quatro semanas. E eu acho que, para fechar aqui, né, eu acho que a gente sempre tem que aprender, desaprender e reaprender, então a retrospectiva tem que ser um momento de aprendizado. Então, eu gosto muito dessa frase, tem tudo a ver com a cultura ágil. Todo o tempo a gente está reaprendendo e tem três pilares da agilidade: inspeção, transparência, inspeção e adaptação. Transparência, tudo tem que estar no quadro, tudo tem que estar colocado. Confiança, transparência. Inspeção é a todo tempo a gente está inspecionando o trabalho para ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer melhor, se tem alguma coisa que não está boa. E adaptação é melhorar aquilo que não está bom. Então, isso é um aprendizado o tempo todo. Automação de tarefas repetitivas, as ferramentas vêm para ajudar. E a gente sabe que quanto mais agilidade tem a empresa, quanto mais DevOps, quanto mais automação, mais fácil é. E um ambiente seguro, né? Isso que é agilidade. Era isso que eu queria trazer de agilidade, de Legal. teoria. E Não, aí, não sei se deixar alguém tem alguns algum. slides aí, pedir para você deixar a apresentação Boa. lá em cima dela, vamos aproveitar, vamos conversar um pouquinho em cima dela, É, né? isso é bom. Eu, assim, acho que muito legal essa visão cultural, né? Acho que muito importante esse paradoxo que você coloca da cultura ágil com a questão de disciplina, né? Acho que esse é um ponto de abertura e que dá Uhum, acho muito importante para a conversa, né? No meio aí você também comentou um ponto muito importante que o processo ágil não significa falta de documentação, né? exato. Não Existe significa uma documentação, né? interpretação errada sobre isso. E aí eu vou explorar, né? Queria explorar um pouquinho mais com você. A gente viu lá que no seu gráfico de mindset a ferramenta está na base, né? Uhum, Longe do topo, né? Está na base. E como é que você vê a questão do uso do ferramental, né? Do uso do ferramental e a documentação, né? Como é que é a sua visão em relação a gente usar as ferramentas para produzir uhum, documentação, o uhum. aproveitamento dos registros aí, Ah. que você colocou aí, como é que você Tem, vê tem isso? muito, nesse último slide que eu coloquei, eu falei muito de automação de processos repetitivos, né? As ferramentas, Uhum. elas são muito mais confiáveis do que a documentação, né? Então, eu faço um trabalho muito forte
quando eu faço parte de comissão, quando a gente revê normas, quando a gente olha esse olhar de que as ferramentas elas são muito poderosas, né? No sentido de te mostrar a evidência. Ali, às vezes, você tem um planejamento de um projeto. O que que é um plano de um projeto? Você pode estar configurando isso na própria ferramenta, né? É você definir quem são os recursos, quais são os papéis, e isso você define, configura numa ferramenta. O próprio workflow, o processo que está na ferramenta. Então, às vezes, a gente está muito preocupado em olhar o documento em si e não preocupado com o que está rodando dentro da empresa nesse sentido de workflow. Então, se você for pensar, tem um cliente meu que a gente definiu um workflow bem na cara do Lean. Tipo assim, a gente tem campos obrigatórios em determinado momento, quando passa para cá tem que aprovar, só faz assim se preencher, se fulano aprovar. Então, a gente tem todo um workflow definido e é bem interessante porque todas as evidências que a gente precisa para algumas normas estão ali, né? Estão ali colocadas, estão ali evidenciadas. E às vezes aquilo ali é muito mais real, muito mais próximo da realidade do que um documento que você gera só por gerar, só para ter aquele documento. Então, eu sou muito a favor das ferramentas, né? Eu sou muito a favor de automação, eu sou muito a favor é, da gente estar olhando a ferramenta é, como a própria evidência, né? Assim, tirar um pouco esse foco, Uhum. olhar de documento e mais do olhar de ferramenta. E para isso o auditor tem que se capacitar no sentido de entender como funciona cada uma das ferramentas, né? Entender como que está ali o princípio, né? Porque eu acho as ferramentas, e aí eu falo muito, né, de automação, porque é muito mais confiável você validar um script de automação, você ter essa validação e depois você executar uma coisa que já está com qualidade, muito melhor. Então, o que a agilidade fala de a documentação abrangente é repetitivo. Quando você dá muito Ctrl+C, Ctrl+V, tem alguma coisa errada naquele documento. Eu sempre faço isso. Quando você começa a dar Ctrl+C, Ctrl+V, quando você começa a Boa, reaproveitar muita coisa, reaproveita de um documento, pega um documento que já tem e só vai trocando, tem algo errado ali. Tem algo que a gente precisa rever no nosso procedimento. Eu sempre falo isso com os meus times. Então, de repente, a E, gente e, automatiza isso e. e aí, assim, o universo que a gente tem de opções de utilizar ferramentas, desde as simples às mais evoluídas, Kanbans que podem nos ajudar nesse workflow, né, nesse movimento, como você falou, né, o esquerda para a direita, né? Eu acho que hoje não tem impedimento de nenhuma equipe de auditoria, nenhum squad começar a exercitar, né? Sim, sim. Ou ao backlog de testes, né, seja com relação ao call to action, como você colocou, em relação, né, aos achados, eu acho que... Sim, sim, sim. Eu tenho um grupo de auditores internos de um dos meus clientes que exatamente usam ferramentas de DevOps, inclusive, para Uhum. colocar as não conformidades ali, para botar outras ferramentas, enfim. As ferramentas elas têm que potencializar ali para a gente poder melhorar cada vez mais, né, o nosso trabalho. E colocar o nosso backlog do que a gente tem que fazer, deixar transparente, nos deixa empoderados, assim, todos nós como time a gente consegue saber o que pode ajudar fulano, o que não pode, porque a gente é um time de auditoria, né? Uhum. Então faz com que a gente consiga entender qual é, porque às vezes a gente sabe que tem uma área que é mais complexa, uma área que é menos complexa, assim, algo que a gente talvez encontre numa área e a gente fica um pouco ali é, mais tempo do que planejou, e aí o time pode olhar o quadro e falar assim, não, deixa eu ajudar, deixa eu pegar isso aqui que não foi visto ainda, deixa eu ir para outra área, eu já terminei Uhum. aqui, então pode ajudar muito Sim. a tratar o dia a dia das auditorias, sabe? Esse pensamento colaborativo e não individual só, do que eu fiz e pronto, né? Então isso pode ajudar muito Todo nesse. mundo tem interesse em chegar junto lá na revisão final, né? Todo mundo tem que É, chegar junto na conclusão, né? Na sim. descrição das não conformidades, né? E aí a revisão final é isso, o review é exatamente isso, todo mundo mostrar que foi feito, que normalmente é uma reunião que existe, né, na auditoria, e Uhum. aí existe a concordância de aquilo é ou não é, né, uma não conformidade, enfim. Esse ponto é Variação do bem grau da importante. uniformidade, né? Exato. Ação, acho que e essa flexibilidade de você ajustar o workflow, né? Ou seja, para uma
às vezes uma revisão mais específica, uma revisão um pouco mais técnica, né? Principalmente a gente, quando tiver aí seja no aspecto de TI ou num tema bem mais específico, com certeza a gente, de alguma forma, vai precisar ali, Sim. slide ali que você trouxe ali uma rede ali, uma tribo, né? A gente, comum hoje, às vezes, o time de auditoria também conseguir ter um membro externo, né? Um membro especialista. Uhum. Eu acho que Um isso especialista, né? é o especialista, né? E aí, ou seja, esse modelo ágil também absorve, né? Absorve as pessoas que você vai ter no squad. E achei legal também o ponto que você colocou do cliente, né? Esse é um ponto, às vezes, realmente Difícil, né? esse é um ponto bem legal discutir, né? A auditoria realmente tem que fazer sua avaliação independente, né? Então, muitas vezes Sim. nos traz dados, nos traz evidências, nos traz Uhum. informações sobre o processo, né? A gente promove as entrevistas, né? Mas em muitas deles ele talvez não poderá estar presente, né? Então a gente tem Uhum. um pouco essa segregação, né? Como é que você comenta isso? O que é que você vê? Na verdade, não é obrigatório o PO estar nas diárias, né? Né? Não é obrigatório exatamente por isso. Nem o Scrum Master. Na verdade, as diárias têm que ser feitas pelo time, né? Isso pelo guia é pelo time. Então, é desejável, mas não é obrigatório. Então, o time tem que fazer, independente do PO estar ou não ali, né? E aí, o resultado tem que ser o que eu sempre falo, call to action. Se precisar, por exemplo, acionar o cliente por algum problema, aciona. Mas aquele momento é o momento de saber se o time acha que vai ser entregue o objetivo daquela sprint ou daquela semana ou daquelas 2 semanas, se tem algum impedimento, alguma coisa que tenha que ser relatado. Mas não é obrigatória a presença do PO nas diárias. Esse é um ponto. Legal, legal, né? Aí o pessoal acho que consegue se encaixar, né? Encaixar melhor, né? Uhum. Consegue se encaixar melhor, né? Acho que e aí tem um ponto aí que acho que é um ponto de evolução, né? Hoje a gente, além da nossa cultura interna de conduzir nossos processos, muitos times hoje buscam obter uma avaliação de um framework certificado, conhecido do seu processo. Isso hoje também consegue, nosso público aqui de auditoria interna, muitos, às vezes, auditores buscam se certificar, e às vezes a gente já vê hoje certificações que estão atendendo os times de auditoria, né? E aí a gente entra num ponto muito importante que é encaixar a diferença da review para a retrospectiva, né? Acho que esse Uhum. ponto que né, eu gostaria de fortalecer nossa conversa, né? É a questão de separar essas coisas, né? Sim. Numa review final, né, a gente seja de uma seja talvez não numa única sprint, a gente consiga entregar aí um relatório de auditoria, né? Talvez vamos precisar de algumas sprints para entregar um relatório de auditoria, mas, ou seja, assim, a gente vai entregar um relatório de auditoria numa review final, né? Numa review. Uhum. E Uhum. separar a retrospectiva, né? Separar a avaliação do processo, né? Sim. Hoje, na auditoria, a gente fala muito do feedback, né? Então, assim, é um ganho de qualidade muito grande a gente separar esses dois mundos, né? Como é que você comenta isso para a gente aí? A review, ela é para você olhar o produto do que se é gerado, né? Que são os relatórios de auditoria. A retrospectiva é para melhorar processo, para melhorar aquilo que a gente poderia fazer melhor na próxima sprint. Então, são focos muito diferentes, assim, são focos e são momentos onde a gente, no relatório de auditoria, ou na hora que a gente está fazendo a review, na hora que a gente está mostrando o que está sendo feito, a gente está olhando a qualidade do que foi executado de acordo com os critérios que a gente definiu junto, né? Que às vezes foi definido, foi planejado, foi acordado. E o processo como que a gente pode melhorar para que a gente consiga fazer de forma mais rápida, mais efetiva,
com documentações mais úteis, ou que a gente possa fazer acelerar o que a gente chama de esquerda para direita, como que a gente pode automatizar melhor, o que no nosso processo está incomodando, quais são os nossos gargalos, quais são os nossos problemas que a gente possa melhorar para as próximas sprints ou os próximos incrementos. Então, são focos distintos e são momentos distintos. E a gente precisa ter tempo para os dois, tá? Tem que ter alocado tempo para os dois e com esse espírito de falar mesmo, né? Porque a gente vê a retrospectiva muito assim, né? Ah, tá tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Não, o que que a gente precisa melhorar? E olhando fatos e dados, olha, Marcelo, isso é muito importante. Porque eu posso ter uma sensação diferente do que a outra pessoa na sprint. Se a gente olha número, se a gente tem número para mostrar, ou seja, quantidade de não conformidades encontradas, ou então quantidade de tempo que a gente levou para fazer auditoria, coisas que a gente pode melhorar, a gente começa a se incomodar mais, porque tem fato ali. Então a gente tem que estar sempre se desafiando para melhorar. Lembra que somos times empoderados, então não precisa ninguém dizer para a gente que a gente precisa melhorar, a gente precisa melhorar. Somos autogerenciáveis. Então esse espírito tem que ser o da retrospectiva. E a gente tem que bater fundo nesse sentido e olhando métrica, olha, o que que a gente pode melhorar aqui? E isso faz parte muito da facilitação do Scrum Master, né? De ter isso colocado dentro da retrospectiva, a gente sair com plano de ação. A retrospectiva tem que ter plano de ação das coisas mais prioritárias que o time considerou prioritário, né? E um plano de ação que vai influenciar muito o processo, né? Aham, sim, processo, Em alguns processo. momentos, essas ações vão virar itens do backlog, né? Sim, não devem virar, Ou, né? né? Vão virar itens do backlog As mais prioritárias, é. ali, mas acho que é É importante. engraçado que você falou isso, né? Porque eu tô num time e aí uma das meninas comentou uma coisa no LinkedIn que a gente, né, comentou uma coisa, falou assim, Analia, é maravilhoso trabalhar com você, você e seu pulso firme. Eu, opa, o que que significa pulso firme? Pô, Aí eu falei, risos. E assim, é engraçado, né? Como é que você pode, essa coisa do maravilhoso trabalhar com você e o pulso firme que nos guia, né? Ela botou assim que nos guia na melhor forma. Eu acho que o pulso firme é isso, é fatos, é dados, é trazer as discussões para coisas objetivas, porque o que eu acho e o que você acha são coisas nossas, subjetivas. Então, quando a gente traz objetividade, acho que as pessoas se sentem mais à vontade de ir por esse caminho de melhoria. Quando você traz uhum. objetividade, você não sente atingido, não fui eu que falei, você não está contra mim. A gente está olhando os números e a gente tem que melhorar o que tem nos números. Então, as discussões ficam saudáveis, né? Elas ficam mais focadas e objetivas. Então, por isso que na retrospectiva é muito bom trazer fatos, trazer números, Legal, legal, legal. mais do que percepções. Tem um ponto aí que se abordou ainda, a gente mantendo esse dueto aí das duas cerimônias, né? Já falando aí na cultura ágil, às vezes, né? Que a gente está falando aí da cerimônia de review e da cerimônia retrospectiva. Você falou dos fatos e dados, né? Acho Uhum. que eu chamaria muitas vezes das métricas, né? Isso. Uhum. E na execução dos nossos testes, né, na execução da nossa avaliação, a gente também vai buscar muitos nos fatos e dados, muitas métricas do processo que a gente está avaliando, né? Uhum. Uhum. Hum, Uhum. Quantos desvios ocorreram numa quantidade Exato. total de atividades, né? Quantos erros, quantas falhas, né? Então, elas foram tratadas, né? Então, a gente precisa testar e avaliar muitas métricas do processo que a gente está Uhum. tá avaliando, né? Agora, o ponto interessante aqui que eu também trago para complementar essa discussão da retrospectiva que você colocou é que a gente também precisa de métricas do nosso processo de auditoria, né? E as Ah, sim, claro. métricas vão para a retrospectiva. Perfeito. Não, excelente ponto. A gente também é metrificado. Nosso processo de auditoria ele precisa ser melhorado. E a gente tem que saber o que que. E aí entra, Marcelo, muito importante, da gente entender o que é o processo de auditoria, qual é o objetivo, qual é o valor que a gente entrega para o nosso cliente. E como é que a gente mede se a gente está entregando mais valor, se a gente está conseguindo é, entregar de forma mais eficiente, mais rápida. Então, o que que é eficiência num processo de auditoria?
será o número de não conformidade? Ou será que é o quanto que o processo é executado dentro da organização, né? O quanto que você consegue identificar boas melhorias que são implementadas depois? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco, ter esse olhar do que é valor agregado, o que que a gente, como auditor, a gente traz de valor agregado dentro de uma organização. Eu acho que é isso, no fundo são as melhorias, né, que a gente levanta, que a gente olha, é, tudo que a gente, a conscientização, né, como que está o nível de conscientização, porque a auditoria é um pouco isso, a gente quando se sente auditado, a gente trabalha mais em prol, né, você consegue executar melhor o processo. Então, talvez a gente possa trazer métricas de como que a gente está alcançando esses objetivos organizacionais com a auditoria, né? O que que o cliente contrata a gente quer, no fundo, no fundo? Eu sei que tem uma certificação no final, né, mas o que que se quer além da certificação, né? É, eu acho que e todos nós aqui somos, né, somos demandados aí por otimização Uhum, do processo, produtividade, exato, melhoria operacional, né, todos exato. que estamos sendo provocados e eu acho que o que a gente está colocando aqui, que são métricas importantes para a nossa própria evolução, né? E puxando já o seu gancho inicial muito legal para a nossa felicidade, né? Acho que a gente, Exato. para conduzir trabalhos, né? Hum. Com Motivados, né, Marcelo? Te dá uma motivados, satisfação motivados, quando você é, percebe que seu trabalho ele agrega valor a quem te contratou ou a quem te pediu, solicitou, te dá uma. Eu me sinto muito motivada quando eu faço um trabalho e a pessoa fala assim, gente, agregou, por exemplo, automação no DevOps. Tem um cliente meu que tá assim, gente, eu tô viciado em automatizar coisas repetitivas, que você me deixou viciado, porque eu vejo um negócio que leva tanto, porque a gente reduziu muito o trabalho manual nessa empresa e eles viram ganhos operacionais, ganhos de tempo, ganhos de qualidade. Então, isso te dá um prazer enorme, assim. Eu acho automação de que assinatura de documentos, né? Que se é, pandemia, mas que hoje também é utilizado largamente aqui em avaliação pois é, gente, de melhor informação. coisa. É outro exemplo bem simples, assim, independente, né? Exato. Então, eu acho que pode gerar muito mais motivação para vocês esse sentimento dessas métricas, né? Essas métricas visando isso, né? Olhando um pouco o valor agregado, e aí sim a eficiência de processo de vocês também, porque isso gera valor agregado, né? Quanto mais eficiente vocês são, o método mais eficiente. Eu gosto muito de usar trilha de auditoria, então eu gosto muito de. Eu acho que isso às vezes é muito mais efetivo você pegar um fio, né? Por exemplo, eu quando audito a 27, por exemplo, eu pego a admissão até. Aí eu pego todo o processo de treinamento, controle de acesso, aí eu vou pegando todos os controles de uma Uhum, última pessoa que foi admitida. Então, isso é uma uhum. coisa que, para mim, acelerou muito as minhas análises e eu conseguia detectar mais melhorias ao longo do ciclo, né? Então, isso foi uma coisa que eu fui mudando meu método de investigação para conseguir melhorar um pouco essa métrica, né? É, esse fio aí que a gente segue no controle de acesso é importante. Não, E agora, é, e agora com LGPD, então, pois é, mais ainda, né? esse fio aí dos logs, aí dos Aí tem a parte de acessos, biometria, acesso físico, aí você vai catando toda... todos os controles numa evidência só. E aí que você encontra as falhas, né? Ou seja, exatamente o que que não está azeitado, o que não está redondo, né? Quanto mais você automatiza isso, mais rápido fica também, né? Isso aí, isso aí. Legal, legal. Bom, acho que o papo foi ótimo, né? Acho né? Estamos aí cumprindo nosso horário aí. Eu acho que um papo muito, muito assim. A gente trouxe aqui uma provocação inicial, né, Anali? Eu acho que Uhum, a gente, né, fica à disposição aí para sim. contatos aí do pessoal que estiver assistindo a gente hoje e também depois, né? Uhum, Vamos, vamos publicar esse vídeo aqui, né? Ele vai ser publicado, claro. avisado a todos que participaram. Eu acho que é muito é uma oportunidade interessante de mudança de postura, né, de mudança Uhum, da estrutura dos times, né, dessa questão aí hierárquica que a gente colocou. Então, o que a gente quer aqui realmente é promover a cultura ágil, né, que ela também possa beneficiar o time de auditoria, a qual eu e a Anali estamos inseridos, né?
Então, o nosso interesse é que realmente isso provoque a todos aqui que nos assistem fazer o Sim, seu dia a dia, buscarem ferramentas, buscarem melhorar seus processos, workflows, né? E cada vez acelerem os dons exato. das suas sprints, né? Passo para a Anali aí para suas palavras finais, né? Eu acho que Marcelo, eu agradeço muito a oportunidade de trocar ideia. Eu acho que isso para mim é fundamental na vida da gente, né? E eu gosto de terminar com a frase de cuide das pessoas que o resto vai acontecer, né? Então acho que por isso que eu falo muito, quando eu falo de mim, eu falo do apaixonado por pessoas, é porque as pessoas fazem acontecer. Então, se elas estão motivadas, se tem regras explícitas na empresa, se você tem essa métrica, esses indicadores voltados para entrega de valor, a gente se motiva a fazer o que a gente está fazendo de trabalho, né? Então, fica aí a dica da gente. é, o comportamento, as métricas moldam o comportamento. Então, escolham as métricas certas, né? Escolham o que as pessoas, elas sempre fazem, né? Se elas estão motivadas, né? Então, fica esse ponto aí. E a Legal, cultura ajuda legal, nisso. legal. Potencializa. Muito, muito bom, muito bom. Muito feliz de estar discutindo esse assunto aqui com você também, né? Hum. Muito feliz de estar aqui com você fora de uma autoria também, né? Ah, é, né? Muito bom, né? Muito legal, né? Não posso deixar de registrar isso. Então, assim, muito obrigado de verdade. Agradeço, A Marcelo. Obrigada por Promove, todos vocês. tá? Um abraço a todos aí. Tá. É isso aí, gente. Tinha áudio. Abraço grande para você. Aguardem que tem mais. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.